Olá, eu sou Adriano Moneta e este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. Tudo isso com o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da segurança em competições esportivas. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado de hoje é o Dr. César Saad, delegado titular da Delegacia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva, que é o DRAD, e também vice-presidente da Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Ao lado dele, como nosso anfitrião da semana, está o Dr. Rodrigo Lacórdia, diretor da ADPESP, para quem agora eu passo a palavra para que dê boas-vindas ao nosso convidado. Dr. Rodrigo. Gostaria de saudar primeiro os telespectadores, dizer que é uma imensa satisfação e honra estar ao lado de um amigo. Somos contemporâneos de Acadepol, fizemos o curso de formação para delegado juntos. Dr. César Saad, por onde passou, pelos departamentos por onde passou, sempre fez um excelente trabalho e hoje é titular de uma delegacia muito importante, a DRAD, que cuida dos delitos de intolerância esportiva. E eu gostaria já de fazer uma pergunta, Adriano, para ele, para passar para os telespectadores o que a delegacia faz, qual a sua atuação para a segurança no esporte, Primeiro, te agradecer pelas palavras, é um prazer estar aqui e reencontrar o amigo e muito bom estar vindo poder falar de segurança e de futebol. A DRAD é uma delegacia que atua na maior parte do tempo voltada ao futebol, apesar de ser uma delegacia de combate à intolerância esportiva, mas no Brasil, em São Paulo, o futebol é o que predomina. Então, a nossa atuação é mais sobre o futebol. A gente faz um trabalho preventivo e também um trabalho de investigação. A gente trabalha atuando nos estádios e nas investigações envolvendo clubes, torcedores, briga de torcida organizada e tudo que envolve manipulação de resultado, tudo que envolve o futebol. Lá na DRAD, os senhores têm, através das investigações e ao longo desses anos... Aliás, quantos anos tem a DRAD, doutor? A DRAD ela foi criada em 2006. 2006, então são 13 anos já. São 13 anos. Ela é oriunda do DECRAD? Ela saiu do DECRAD? Porque eu me lembro que antes parece que os delitos de intolerância esportiva também eram abarcados pelo DECRAD, não é? Isso, o DECRAD foi a delegacia que iniciou esse trabalho. E aí houve a divisão, na verdade essa delegacia pertencia ao DHPP, o Departamento de Homicídios. Qual delegacia? A DRAD ou o DECRAD? A DECRAD foi criada dentro do DHPP. Sim. E aí ainda dentro do DHPP houve a divisão, permaneceu a DECRAD, mas foi criada a DRAD. O DECRAD permaneceu com os delitos de intolerância racial. Isso. E aí a DRAD foi criada para os delitos de intolerância esportiva. Eu me lembro, desculpe... Trabalhei 12 anos como assessor de imprensa da Secretaria de Segurança Pública. Eu tive o prazer de ver a DECRAD fazer um tremendo sucesso nas investigações de vários casos. Isso desde 2005, quando eu comecei a trabalhar na SSP, até 2017. Principalmente com a doutora Margarete Barreto, não sei se o senhor a conhece. Isso, claro. Um dia eu presenciei a doutora Margarete interrogando um pessoal da Mancha que estava preso e tal, assim, e conseguiu elucidar e tal. E depois a derivação para essa delegacia que o senhor é titular hoje, se vê como sendo um prêmio para a própria Polícia Civil de São Paulo, pelo bom trabalho que essa delegacia desenvolveu dentro do DHPP. Ou seja, já tinha uma delegacia excelente, vamos fazer outra melhor. É mais ou menos assim que vejo, porque o DECRAD continua fazendo coisa boa e vocês idem, né? Sim, exatamente. Até porque hoje, infelizmente, os delitos de intolerância racial têm acontecido bastante. Então a gente vê essa atuação também do DECRAD.
essa delegacia está sendo bastante atuante, e a DRAD, com certeza. A doutora Margarete é não só uma excelente profissional, mas é minha amiga e eu brinco com ela, que eu falo que ela é minha professora, porque é ela quem me passa tudo que... ela também trabalha na Federação Paulista de Futebol, então ela me ajuda em todos os lados onde eu estou, ela que está sempre me ajudando e me orientando. É uma área muito peculiar, né, doutor, essa que o senhor trabalha? Muito. Na verdade, as pessoas acham que futebol é só aquela coisa do torcedor que vai ali no estádio. E não, envolve muito mais coisa. O futebol, ele é uma paixão nacional e ele atrai desde a criança, do morador de rua, até o atual presidente da República, que é um palmeirense apaixonado, enfim. E envolve questão de patrocínio, clubes, empresa, imprensa, torcida, paixão, tudo isso. Então, realmente é uma delegacia muito delicada, é muito complicado trabalhar nesse... E quais crimes têm ocorrido ultimamente? Assim, a gente tem pessoalmente eu tenho uma percepção que questão de briga de torcidas ainda deve ter, mas em menor escala do que os anos 90, acho que foram piores, né? Tinha aquela coisa das duas torcidas no mesmo estádio, num clássico, tá? Aquela ebulição. Hoje a gente sabe que é uma torcida única, a torcida do outro time adversário vai em menor número, né? Então, quais são os crimes assim que tem mais frequência hoje numa competição de futebol hoje que você... Hoje, na verdade, desde a criação do Estatuto do Torcedor, lá o Estatuto prevê alguns crimes. Então, hoje, com a atuação da DRAD dentro do estádio, né, com a atuação do GCRIM, hoje existe um crime que é o de causar tumulto dentro do estádio, e dentro desse crime, que é o artigo 41 do Estatuto, ele prevê diversas formas de como esse tumulto pode ser causado. Então, normalmente o torcedor que é detido dentro do estádio, normalmente é por conta disso. Ou ele quer pular a catraca, ou ele quer entrar num setor que não é o dele, do ingresso. Mas aproveitando, né, essa questão da torcida, e todo mundo pensa dessa forma, é que, na verdade, as brigas de torcida até que deram realmente uma acalmada, mas os inquéritos que nós temos lá na delegacia, a maioria deles diz respeito à manipulação de resultado, que a Federação Paulista de Futebol vem atuando de uma forma muito constante e firme em cima disso. Tá? Obviamente que não na Série A nem na Série B, e a gente acha que o futebol, os jogadores, a gente vê esses salários milionários, mas tem um estudo de que 90% dos atletas, dos jogadores de futebol, ganham um salário mínimo no Brasil. Né? São milhares de clubes. Né? E a gente, às vezes, se apega só na Série A e Série B, que são 30, 40 clubes. Então, Série D, por exemplo, né, que seria a segunda divisão, já existem algumas investigações de jogadores que são aliciados, né, denúncias de treinadores que são procurados por pessoas para que esse ganho, esse resultado seja efetivado nas bolsas de aposta, nos sites de aposta. Então, a federação vem atuando em conjunto com a Polícia Civil na investigação dessa manipulação de resultado. E aí, só complementando em relação às brigas de torcida, o que acontece hoje é que, apesar de não ter a torcida, as duas torcidas, e que eu sou a favor da volta das duas torcidas. Ah, que bom. Eu também sou. Mas existe, hoje a briga ela ocorre de outra forma, né? Hoje eles marcam essas brigas pelo Facebook, WhatsApp, e elas ocorrem normalmente em bairros afastados, né? Nas periferias. A última onde não tem polícia. Onde na verdade não tem proteção. Assim, exato. Então, onde na verdade a polícia, porque as reuniões elas são feitas com os integrantes de torcida organizada. Eles levam para nós, as reuniões são feitas no batalhão de choque, eles levam toda a informação de onde vão sair as caravanas, os ônibus, mas a gente não consegue ter esse... Por exemplo, a última briga que houve aqui em São Paulo, um confronto de duas torcidas, foi na primeira final do Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians,
O jogo era no domingo às 4 horas da tarde no Morumbi e às 10 horas da manhã em Ferraz de Vasconcelos houve o confronto das duas torcidas. Como é que a polícia vai saber que em Ferraz de Vasconcelos vai ter? Mas eles sabiam. Eles sabiam que era uma briga marcada, enfim. Mas o importante é que daí no estádio fica tudo bonitinho. Então aí diminui os números no estádio, está melhorando. Sim. Né? Agora aconteceu isso. Eu sou de outra cidade, né? Eu moro aqui há muitos anos, mas sou de Campinas. Lá tem o famoso derby. O último derby que houve, aliás, desculpe, o penúltimo, não esse agora, o penúltimo, mataram um bugrino porque entraram na casa dele para... Aliás, desculpa, o bugrino matou um pontepretano porque vários pontepretanos entraram na casa dele para matar, tinha um bando de gente lá fora, uma briga programada que vão matar o cara, ele matou quem queria matá-lo. Não tem sentido. Por que não faz torcida dupla, um monte de polícia ali e tal, paga... que aí tem a discussão também, pô, a polícia militar que é pública tem que fazer o evento privado e tal. Tudo bem, eu entendo, mas eu concordo com o senhor. Sem dúvida nenhuma, Campinas é uma cidade, as duas torcidas... Problema, né? Problema. E aí, fazendo também um paralelo a isso, em março, abril, foi essa briga das torcidas Corinthians de São Paulo. E no dia 1º de maio, feriado, dia do trabalho, a torcida Mancha Verde fez um evento interno dela, aqui em São Paulo. Era um churrasco com futebol. E houve a morte, né, do então presidente da Mancha Verde, há 2 anos atrás. E alguns torcedores, alguns integrantes da Mancha Verde foram expulsos. Eles são da Zona Leste. E eles perseguem hoje os integrantes da Mancha Verde. Então houve esse evento e um ônibus que sairia da Zona Leste, ali próximo ao shopping, metrô Tatuapé, foi cercado por esses ex-integrantes da torcida. Eles estavam todos com barra de ferro, inclusive nas imagens que a gente tem uma mãe que estava entrando no ônibus, sai correndo com 2 crianças no colo. E aí, é irônico o que eu vou falar, mas se um torcedor que estava dentro do ônibus já não tivesse armado, ele fez uns disparos de dentro do ônibus, aí todos eles, os agressores, saíram correndo. Teria morrido muita gente, porque eles chegaram a entrar no ônibus com as barras de ferro. Deixa eu encerrar um minutinho, que o primeiro bloco já foi. Mas vamos voltar já rapidinho falando sobre esse assunto. O programa Segurança Pública em Debate de hoje está falando a respeito da segurança em competições esportivas. Fiquei muito emocionado com esse papo, acabei esquecendo o título. Esse é o primeiro bloco do programa de hoje, está terminando agora, segundo bloco já, não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito da segurança em competições esportivas. Eu vou reapresentar o nosso convidado de hoje, que é o Dr. César Saad. Ele é titular da DRAD, que é a Delegacia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva, e também vice-presidente da Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Ao lado dele está o Dr. Rodrigo Lacorde, representando aqui, esta semana, a ADPESP, ele que é diretor da instituição. Dr. César, o senhor estava falando um assunto bastante pertinente a respeito dessas questões que envolvem briga de torcida. Eu queria abrir um pequeno parênteses para a gente depois retornar ao assunto futebol. Esse trabalho que vocês realizam é só para futebol mesmo? Ou, por exemplo, tem um jogo de basquete ali, que a gente sabe que basquete hoje também, né? Quando junta a gente ali, sai briga. Vocês também fazem esse tipo de trabalho para outros esportes que abrangem várias pessoas também, torcida, patrocínio, etc. Sim, ou não? Sim, a delegacia ela é ampla, né? Ela diz respeito a qualquer competição esportiva. Até aproveitando essa questão do basquete, o NBB, né? O Novo Basquete Brasil. Agora, o São Paulo recentemente se classificou, fez um time agora profissional de basquete. Então no próximo NBB terão jogos de São Paulo, Corinthians, Flamengo. Imagina, né? Então isso exatamente. Então assim, até nos jogos
que houveram recentemente, a própria torcida organizada do São Paulo comunicou à Polícia Civil, à Polícia Militar, de que eles estariam presentes no evento, nos jogos, nessas finais que o São Paulo acabou conseguindo se classificar, enfim. Então houve essa comunicação da torcida com os órgãos de segurança. Então essa já é uma questão para o ano que vem que a gente vai trabalhar também no basquete. Porque são esportes que envolvem paixão também, né? O basquete, apesar de ser muito menor expressivamente aí em termos de massa do que o futebol, mas ele tem uma torcida fiel. Com certeza. O vôlei também tem. O vôlei também. E até o espaço físico, né? Um ginásio é muito menor, a chance de confronto, de encontro ali de torcida, os acessos são muito menores. Normalmente esses ginásios são dentro do próprio clube, do São Paulo, do Corinthians, em algumas arenas que tem, mas elas são menores, né? O espaço físico é menor. Doutor César, existe então uma cooperação, pode-se falar nessa palavra, um auxílio das torcidas em estar comunicando às autoridades policiais, no caso a DRAD, na questão dos eventos, vai ter um evento de basquete, vai ter um evento de vôlei, sei lá. Existe. Tem um canal de comunicação direto. O nosso departamento de inteligência também faz um monitoramento de todas as páginas de redes sociais das torcidas, mas existe sim essa comunicação direta. Recentemente nós fizemos uma reunião com os presidentes de torcidas organizadas. A gente está prevendo agora um novo encontro agora junto com a Polícia Militar e com a Federação Paulista de Futebol. Existe sim, na semana passada a torcida do Palmeiras fez uma manifestação pacífica na entrada do condomínio onde mora o diretor de futebol, Alexandre Matos. Nós fomos avisados, eles entraram em contato com a gente. Eles avisaram que iam fazer uma... Avisaram, queriam fazer um protesto pacífico, que por se tratar de um condomínio fechado, tem as portarias, né, de entrada e de saída que não seriam impedidos nenhum morador de entrar e de sair. E está certo, isso está previsto na Constituição, sim. Eles têm o direito de fazer. A Polícia Militar esteve no local, também não houve problema nenhum. Né? Então, existe sim esse canal de comunicação com as torcidas. Outro ponto que eu gostaria de falar, eu acho que foi um trabalho importante, né, da polícia, da DRAD, no caso, principalmente do senhor, a questão da Copa América, que eu acho que foi um sucesso, tá? Além da gente ter sido campeão, mas foi um sucesso de organização, principalmente em São Paulo. Eu tenho amigos que compareceram nos estádios que foram. Problema nenhum, foi um sucesso mesmo de segurança, tá? Tranquilidade para ir, para voltar, para se deslocar. Gostaria de que você falasse en passant, assim, para os nossos telespectadores, como é que é o trabalho, como é que foi toda a sequência de trabalho, tá? Até a finalização. Na verdade foram 4 meses de trabalho, como foi um evento que envolveu outros estados, então toda a organização ficou por conta do Ministério da Justiça. Então as reuniões eram feitas em Brasília e aí repassadas aos estados, foram 5 estados, né, que participaram do evento. E a gente teve um trabalho integrado aqui, foram 30 agências que trabalharam aqui em São Paulo, mas especificamente foi um trabalho em conjunto, em parceria da Polícia Civil com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Técnico-Científica. Foi um trabalho muito legal, realmente não deu problema. A gente tinha a preocupação, apesar de no início ter sido falado, mas o público é diferente, é mais família, realmente tem esse lado, porém o torcedor sul-americano ele é um torcedor que causa muito problema. Por quê? Porque eles são os chamados barra bravas, né? Os torcedores sul-americanos. Nós tivemos num evento no Rio de Janeiro, onde esteve presente policiais da Argentina e da Colômbia. E eu não sabia, na Argentina a gente sabe, porque a gente vê na televisão, acompanha até um futebol que passa na televisão, mas a Colômbia tem brigas de torcidas também, e lá envolve também o crime, né? O tráfico de drogas, então o financiamento dessas torcidas pelo crime organizado. Então tiveram alguns jogos que nós tivemos essa preocupação com o torcedor sul-americano. O jogo Brasil e Peru aqui em São Paulo, que foi 5-0, né, na primeira fase,
Os torcedores peruanos, nós tivemos alguns problemas com torcedores peruanos, justamente pelo consumo de bebida fora do estádio, depois eles ingressavam, eles são torcedores que cantam muito mais do que o torcedor brasileiro, sim, o próprio argentino nem se fala, né, mas os torcedores peruanos também, eles têm essa questão do... Hoje em dia esses torcedores, é um trabalho que eu venho fazendo agora, um estudo, eles não querem mais ser chamados de torcida organizada, eles são chamados de barras, eles gostam de ser chamados de barras, eles são contra o futebol moderno. Porto Alegre hoje, as torcidas do Grêmio e Inter também já fazem, o próprio tipo de instrumento que eles utilizam já não são mais o tipo de instrumentos como aqui em São Paulo, que são os instrumentos de escola de samba, são os mesmos instrumentos utilizados pelas torcidas argentinas, e isso vem crescendo no Brasil. Santa Catarina, a torcida do Chapecoense já tem também. Mas que instrumento é esse? São um bumbo, uns outros instrumentos que a torcida argentina utiliza. Eles não utilizam os mesmos... Aqui, São Paulo é utilizado instrumentos que são de escola de samba. Sim. Que é aquele surdo, aquele outro que eu não lembro o nome, caixa. E lá eles utilizam outro tipo, são umas cornetas que eles utilizam. Eles utilizam umas faixas que são colocadas sobre os torcedores, eles utilizam guarda-chuva. Enfim, é um outro tipo de torcida. A Arena do Grêmio hoje colocou umas barras de ferro para impedir aquela avalanche que os torcedores faziam. Aquilo acabava causando o sufocamento de torcedores. Mas a torcida da Argentina, eles vêm se espalhando pelo mundo, na Europa também. Na Turquia, trazendo essa cultura, esse hábito. Essa cultura dos barras, que eles são chamados como barras. Eles não têm mais essa... Eles são os torcedores que eles são contra o futebol moderno. O senhor falou da questão do consumo de álcool na parte externa por parte dos peruanos. Houve recentemente, e não tão recentemente, mas uma discussão sobre se permitia-se ou não a volta da cerveja lá dentro e tal. O senhor é contra? Então, o que acontece é o seguinte, e aí isso também foi trazido na Copa América. Alguns estados, diferente da Copa do Mundo, que a FIFA tem a lei da Copa, que é obrigado à venda de bebida alcoólica, a Copa América não tem essa lei que impunha sobre os estados ou sobre a federação a obrigatoriedade. Então, na Copa América ficou para cada estado a autonomia dessas leis. Em São Paulo isso é proibido. O que acontece hoje aqui em São Paulo é o seguinte, o torcedor ele não bebe dentro do estádio, mas ele entra completamente embriagado. E o primeiro lugar que ele vai causar a confusão já são os policiais militares que fazem a revista. Ele já entra completamente embriagado, aí ele deixa para entrar faltando 5 minutos para começar o jogo, porque ele quer beber, e aí o que acontece? Tumulto no portão de entrada. E os policiais têm que fazer a revista. Eles têm todo um procedimento de revista e aí isso causa tumulto. Então ali já é o primeiro ponto de briga que tem, de confronto do torcedor com o policial militar. Eu acho que isso tinha que ser discutido, tinha que ser um objeto de discussão. Eu acho difícil eu dar minha opinião aqui. Tem os prós e os contras. Entendeu? Aí o torcedor ele deixa de assistir o jogo e fica só bebendo dentro do estádio. A gente também tem isso. Que aí ele entra já embriagado e vai beber mais ainda dentro do estádio. Então isso eu acho que era um ponto a ser estudado e discutido. Mas é bem problemático, né? Essa discussão vai longe. Né? É muito problemático. E hoje, por exemplo, eu até também aproveitando a oportunidade da Copa América, eu estive em Salvador, no estádio de Salvador, estive na Arena do Grêmio, e aqui em São Paulo a mesma coisa. Os estádios são cercados por bares, por boteco, onde o torcedor fica bebendo. E é a 20 metros do portão de entrada, entendeu? E aí gera esse problema que eu falei. Ele deixa para entrar no estádio faltando 5 minutos. Essas arenas modernas, torcedores, eu até tenho curiosidade, eu não entrei em nenhuma, mas eu sou São Paulino, você sabe disso, então nunca entrei em arena do Palmeiras nem do Corinthians. Mas elas têm uma certa modernidade, elas facilitam a segurança dos torcedores, essas arenas modernas, as novas arenas. Eu só frequentei o Morumbi, então eu não conheço, nunca tive. Eu fui já em um show no Allianz, mas eu não conhecia assim a parte de evento esportivo. Se elas ajudam a segurança mesmo do torcedor, se elas têm uma tecnologia, sei lá, uma inteligência. Sim, aqui em São Paulo, o Allianz e a Arena Corinthians,
são estádios que foram feitos, né, muito mais recentes do que o Morumbi. O estádio do Morumbi passou por algumas reformas para a Copa América, então ele também tem hoje salas de monitoramento. Existem câmeras hoje em todos os estádios aqui em São Paulo que permitem o trabalho da polícia. Hoje os estádios são, eu posso afirmar que 360 graus, eles são, a gente consegue fazer o monitoramento de câmeras de segurança. Tem as saídas de emergência. É óbvio que os estádios do Palmeiras e do Corinthians foram feitos para isso. Então eles têm uma área de atuação muito maior, saídas de emergência que foram feitas, né, pensando hoje nesse conceito de arena, engloba toda essa questão da segurança também. Muito bem. Infelizmente, doutor Saad, o nosso programa está no fim, a gente só tem 10 segundos. O papo foi bom, quando o papo é bom passa rápido. Sim. Precisamos fazer outro, hein? Com certeza. Conversa com o pessoal da Adipesp aí, vamos voltar, porque esse assunto vai longe. Queria agradecer novamente então sua presença, doutor Rodrigo Lacódia também, pelo belíssimo programa. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Hoje conversamos a respeito da segurança em competições esportivas. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.